deixou, fulano me abandonou, Gutierre me abandonou na sonoplastia, né? Era aqui do lado, ele vinha, né? Foi pra colar. Me deixou só. Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. 18 anos. Que Deus abençoe. Esse aqui eu sei que é mais de 18, porém deixa quieto, né? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Mas, meus amados, nesses minutos que nos restam, os que têm Bíblia e querem acompanhar, abra comigo. Salmo de número 103. Glorificado seja o nome de Jesus. Salmo de número 103. Que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O salmista, ele falava consigo mesmo. Eu não sei vocês, mas eu desde moleque, eu falo que faz gosto. Eu assim começo a conversar comigo mesmo. Hã? Acho que se alguém de repente me via assim de surpresa, esse camarada aí. Glória a Jesus. Mas o salmista, irmão, olha, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Muitas vezes nós falamos aos outros, não é verdade? Mas este homem, ele estava aqui refletindo com ele próprio. Bendize, ó minha alma. Numa palavra mais assim, isso é uma introspectiva, né? Ele estava falando para dentro. E o que era que ele dizia? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E depois ele se estendeu mais ainda, ele diz: e tudo que há em mim, bendiga a Deus. O 2 ele já diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Culto em ação de graças, queridos. Eu entendo que é nessa linha. O irmão, a irmã, quando pede para a sua casa, para a frente da sua casa, um culto desses, no seu interior ele está querendo fazer, ou está na verdade fazendo o que o salmista já fazia. Está falando com ele mesmo, e ele convoca os seus irmãos para juntos bendizermos a Deus por algo que recebe. Hoje, mais um ano de vida. Amanhã outra bênção. Enfim, é uma atitude de quem é grato a Deus e de que quem reconhece de que tudo que ele é e tem é concedido por Deus. Amém? Glória a Jesus. Aí ele vai e diz assim, ele falava com ele mesmo para que essa consciência lhe fosse contínua. E quando chega no verso 3, ele diz assim: é ele, ou pode-se ler, porque é ele que perdoa. E queridos, e diz assim: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Como é bom, irmãos, receber perdão. E eu estou falando agora humanamente aqui. Se você arengou com alguém, pelo menos quando eu era criança, né? Arengou. Sou do tempo de arengar. Se você arengou com alguém, mas que depois aí fica um para um lado e um para o outro com a cara feia, né? E não se passa mais, não. Fica aquela incompatibilidade, aquela rixa, aquela intriga. Mas no dia que houve a reconciliação, oh, que coisa boa. Ambos se perdoaram. Não é tão bom?
Imagina tu ter isso de Deus para suas iniquidades. O salmista já entendia. E ele falava para si próprio e dizia: bendize a Deus, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. O salmista adiante ele vai dizer: bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa pecado, ou quem não coloca sobre ele culpa. Olha que coisa tremenda, ele diz: é Ele, verso 3, que perdoa. Quem? O Senhor. É o Senhor, querido, que perdoa, mas não é aquele outro, não, diz todas as tuas iniquidades. É por isso que nós se alegra aqui, se alegra no meio do mato, se alegra, por causa dessa maravilhosa graça, bênção. Estamos alegres aqui com certeza, mas seja aqui, seja lá no mato, literal no mato, a gente está alegre do mesmo jeito, porque é bom saber dessa verdade. Querido, diz aqui: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, vírgula, e sara todas as tuas enfermidades também. Verso 5, ou melhor 4: quem redime a tua vida da perdição. Redime, para não sermos falar muito, quem salva. Redimir vai para a redenção, que vai dar em salvação. Aí, queridos, quem redime a tua vida. Pode ler: quem salva a tua vida da perdição. Deus. É o Senhor que faz isso. Reconhecendo isso, o salmista falava consigo mesmo e dizia: bendize minha alma ao Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Porque ele tinha certeza desse perdão, dessa redenção. Queridos, aí diz assim: é Ele quem redime, isto é, que salva a tua vida da perdição e te coroa, isto é, te abençoa de benignidade, isto é, de bondade. Perdão. Vamos ver um exemplo de Jesus fazendo isso em pessoa. Capítulo 7 de Lucas. Venha comigo, rapidinho. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra o salmista? Ele já reconhecia o perdão, essa graça, e ele já não se mostrava, ele já era grato a Deus, né? Quando ele dizia a si mesmo: bendize a minha alma ao Senhor. Porque dentre outras coisas ele diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Eu vou ler na íntegra, Lucas 7, 36, rapidinho. Glória a Jesus. Lucas 7, 36. Vamos concentrar a questão do perdão. Lembra que o salmista disse: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E com certeza, irmãos, é a maior bênção que o humano pode receber de Deus, é o perdão. Porque, como já foi dito, o pecado nos afastava de Deus. O pecado afasta a criatura de Deus. Agora, quando ele é perdoado, lembra da arenga de que citei no início? Quando se perdoa, acaba o problema. Acaba a intriga. Então vamos à leitura. Lucas 7, 36. Rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus é assim, chamou, ele vai. Até para a casa do fariseu, mas vamos. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora.
Guardemos isso, ó irmãos. E eis, quem chamou Jesus? Um fariseu. Condição, tinha, promoveu um banquete para Jesus e os seus, 12 discípulos, no mínimo. E diz aqui, e eis que uma mulher da cidade, uma profissão que não pode, não vou dizer que é profissão, mas a característica que a Bíblia dá é uma pecadora. E pecadora na Bíblia, um texto desse, nessa escritura, na época, no mínimo ela era uma prostituta. Uma pecadora. Vamos ver o que acontece com essa mulher. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, Jesus estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugá-los com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. 39. Quando isto viu o fariseu é gente ruim, só para contextualizar. Lembra da cena? A mulher está lá chorando, lavando os pés de Jesus com lágrima, enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. Aí diz, quando, 39, isto viu o fariseu que eu tinha convidado, olha o que ele dizia no seu coração, no seu interior. Se esse homem fosse profeta, bem sabia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Ele dizia isso no coração. Para surpresa dele, o verso 40 diz, e respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize, mestre, fala. 41. Jesus começa a contar uma parábola e diz, um certo credor, Simão, tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e outro 50. E, não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe, olha a palavra, perdoou-lhes a ambos. Lembra que o salmista disse, alma, bendize a Deus, porque é Ele que perdoa. Mas Jesus está contando a história, né? Um certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e outro 50. E ambos não tendo com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Aí Jesus pergunta, dize-me, pois, qual deles o amará mais? 43. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Simão, um homem inteligente, não teve dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo. O que Jesus disse? Olha, Simão, um credor, um homem que empresta dinheiro, emprestou dinheiro a duas pessoas. Emprestou 500 a um, 50 a outro. Vamos botar isso em 1000, né? 50 mil a um e 500 mil a outro. Só que nem o de 50, nem o de 500 tinha mais condições de pagar. Aí o credor, ou o agiota, perdoou os dois. Aí Jesus vai e pergunta, Simão, qual dos dois vai amar mais o credor? Vai ser mais grato? Lembra do salmista? O salmista, bendize minha alma ao Senhor, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Aí Simão de pronto disse, cuido que aquele que devia mais, ou seja, o homem que devia 500 mil, com certeza o amará mais, porque a conta dele era maior. Aí Jesus disse, correto, você julgou bem. Aí agora Jesus vai chamar a atenção e vai dizer no 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrima e meus enxugou com os seus cabelos.
não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado, isto é, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Olha o que Jesus vai dizer agora, querido, no 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Aleluia. Na historinha de Jesus, a mulher era devedora dos 500 mil. E olha o que Jesus está dizendo. Por isso te digo, Simão, que os seus muitos pecados. É uma pecadora, Simão. É uma mulher desprezada por todos, sim. Ela não tem uma vida digna, ou melhor, não tinha até aquele momento, verdade. Mas a partir dali, a vida dela mudou. Oh, glória a Jesus. Oh. Aí Jesus disse, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Lembra do salmista? Minha alma bendiz ao Senhor, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Aleluia. Queridos, aí diz, por isso, verso 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. E disse a ela, isso é Jesus falando com Simão. Aí agora ele vai dizer diretamente a ela no 48, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Que palavra de Jesus é essa? Ele estava ali, irmãos, realizando a obra que veio. Os irmãos que nos antecederam já explicaram até do que ele foi necessário passar. Ele chegou a ser moído, como disse o irmão Jorge, dilacerado. Aleluia. Sabe por quê? E para quê? Para isso. Para nos perdoar. Glória a Deus. Por isso ele disse, aleluia, e disse a ela diretamente, os teus pecados são perdoados. E o interessante é que ela não pediu nada. Algumas vezes chegou um cego pedindo para ver Jesus. Antes de dizer vê, ele disse, filho, os teus pecados te são perdoados. Outro dia levaram um paralítico para Jesus, e Jesus, vendo a fé dele, a primeira coisa que disse é, os teus pecados são perdoados, para depois dizer, levante-se. Jesus sempre priorizou a alma. Ele sempre atingiu a primeira coisa, o pecado, que é o principal, a principal mazela. Claro que uma coisa física também é ruim, mas o pior é o pecado. E Jesus sempre tratou primeiro, pode ver. Aí ele disse, olha, disse no 48 a ela, os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus diz isso, irmãos, em viva voz, aí os que estavam à mesa no 49 dizem, e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Como quem diz, agora eu vi. Essa aqui, quem é esse que até perdoa pecado? É a mesma coisa que dizer, esse camarada aí eu sei quem é. Ele é filho de José e de Maria. Não é ele o carpinteiro? Não estão entre nós as suas irmãs e os seus irmãos Tiago, João, José? Eu sei quem é ele. Ele está blasfemando. Em outra ocasião disseram, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Só que ele não sabia que Jesus estava ali com poder para tal. Mas para concluir, diz o verso 30, o melhor 50. E disse para a mulher, segunda vez. Aí é o que ele diz agora, irmãos. A tua fé te salvou. Já ouvimos isso nessa noite. Por quê?
pela graça, sois salvos por meio da fé. Olha que coisa linda, irmãos. E disse para a mulher, acraseado, né? E disse para a mulher: a tua fé te salvou. E olha o que ele diz mais: vá em paz. Vá em paz. Paulo diz: agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora. O Nalso leu, o nosso presbítero falou em cima: por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É isso que Jesus fez por nós, amigos. Assim como ele perdoou aquela mulher e perdoa tantos outros exemplos que estão na Bíblia, ele perdoa e quer continuar perdoando você. Ele veio por você. Ele morreu na cruz por você. Porque se ele não vai para a cruz, ninguém tinha chance. Podia até ir para a cruz a gente, mas só que não serviria. Porque Deus requereu um cordeiro imaculado, puro. E aí, o problema é que todo mundo é imundo. O puro era ele, e tão somente ele. Por isso pode remir aos que nele confiam. Essa é a palavra que entre nós foi evangelizada. Se creres, verás a glória de Deus, diz a palavra de Deus. Alguém perguntou a Paulo e a Silas: o que eu devo fazer para me salvar? E eles disseram: crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isaías já perguntava: quem deu crédito à nossa pregação? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé.